Que tristeza é essa que se disfarça de tristeza, mas tristeza não é? Que doença é essa que resiste a ser tratada como doença? Uma dor que não ouso dizer o seu nome? Um demônio que traz trevas ao meio-dia e torna pesados como chumbo os lençóis e a escova de dentes? A obra do jornalista e escritor Andrew Solomon trouxe um pouco de alívio e esperança para milhões de pessoas em sofrimento. Andrew Solomon nos recebeu em sua linda casa em Nova York. Nova York, cai uma neve meio molhadinha, eles chamam-se de sleet. Não é nem chuva nem neve. É amanhã de uma terça-feira, nós estamos indo para a casa do autor de um livro que muitos consideram o livro definitivo sobre a depressão, esse mal contemporâneo. O Brasil é o 5º país com mais casos de depressão e é o campeão de ansiedade. Ele era um jovem, com 31 anos, em 1994, quando teve um episódio de depressão gravíssimo. E dando seu testemunho para uma revista, escrevendo um artigo, ele percebeu que tinha ali material para um livro. E escreveu O Demônio do Meio-Dia. O nome dele é Andrew Solomon. Vamos falar com o Andrew Solomon, ouvir dele as ideias sobre depressão, tolerância, o mundo contemporâneo. Para onde vamos? Hello. Hi, nice Mr. to Solomon. see you. Thank you so Very much nice for meeting coming. you. Thank Please you. come in. Thank you for having us this morning. Thank you so much You're for so coming generous. this morning. Well, it's a pleasure for me. Excuse us. I'm afraid we have very un-Brazilian weather for you for this morning. But we Brazilians love it for a change to have some snow and sleet as today. Oh, well. I'm and delighted Brazilian weather by as the well. idea that you could come from anywhere where some sleet would seem like a welcome change. Para acompanhar a nossa conversa com o Andrew Solomon, estão conosco o psicanalista Contardo Caligares e o jornalista Marcelo Zorzanelli. Contardo é colunista da Folha de São Paulo, onde ele escreve, como ele mesmo diz, sobre cultura, modernidade e as aventuras do espírito contemporâneo. Entre as desventuras do espírito contemporâneo está a depressão. O Demônio do Meio-Dia, que impacto lhe causou a leitura desse livro? E você conheceu o primeiro livro ou o homem? Primeiro livro. Achei um livro muito útil, né? Um pouco no sentido de saúde pública, porque tradicionalmente para as pessoas realmente deprimidas, ler sobre depressão, tem vários livros excelentes, no sentido, sobretudo, de pessoas contando a sua dificuldade com a depressão. O livro de Solomon é ótimo porque, por um lado, é o livro de alguém que foi até o fundo do poço, que teve muita dificuldade em sair de lá, então não é um livro que conta milagre nenhum, mas que fez da depressão um objeto realmente de pesquisa e leu tudo o que dava para ler, pesquisa científica, ou ensaios e caramba, e dá conta disso tudo. Então é uma espécie de bíblia da depressão, né? Verdade. É porque ainda combina esse caráter de testemunho pessoal com algo cientificamente bem embasado. Aí é imbatível. Já Marcelo Zorzanelli é humorista, um dos fundadores do site Sensacionalista e acaba de estrear um blog para tratar e rir da depressão. Para você, o Solomon foi importante a leitura do livro dele? Como é que... A minha relação com o Solomon é o seguinte, o livro surgiu e começou a fazer sucesso
justamente no momento em que eu fui diagnosticado e comecei a aprender sobre depressão. Mas eu estava um pouco cabreiro de entrar na leitura do livro, porque é um momento em que você já está saturado daquele assunto, e mergulhar nele de novo, no meio de uma crise ou perto de uma crise, é dolorido demais. Mas com o tempo eu consegui pegar e ler, e realmente ele se despe de qualquer preconceito, ele bota a autoestima dele em outro lugar e vai para onde tem que ir. Assim. What do you take more pride of the achievements the book brought to you and to so many people? Well, the book set out to break down the idea of depression as a modern Western middle-class illness by showing it had existed across cultures, by showing it has existed across history, and by showing that it certainly exists across classes. And that, I think, was at the time a fairly radical stance, because there was an understanding then that depression was somehow this luxury problem that people who had no real problems would devolve into. But I was also interested, as I wrote that book, in the mechanisms of resilience. Why is it that some people have what sound, as they describe it, like relatively minor, insignificant depression, but are nonetheless able to lead rich, fulfilling, rewarding lives, while other people have what sounds, as they describe it, like rather light depression, but are nonetheless completely disabled by it. And what I really wanted to look at was, how do people manage their lives in such a way that they can have meaning in their lives despite suffering from depression? And that felt to me like an important and in many ways a radical argument to make, to say that there is an interaction between personality and illness. They aren't the same thing. And some people have a personality that allows them to get through. And what I ultimately came to was the thought that people who are afraid of their depression, who are most afraid of their depression, because anyone is afraid of depression, the people who are most afraid of their depression are the ones who will make the biggest effort to run from it. And those are the people who, in running from it, often make it worse. While the people who are willing to look at their depression and say, I didn't want this, but let me try to understand what it is, are the ones who ultimately gain not the mastery that involves never getting depressed again, but the mastery that involves knowing that if they get depressed again, they know what it is they're dealing with and they know what the ways are to get through it. So when people talk about the idea of lifting depression, I feel like it's terribly important to emphasize that you would be lifting depression, but you would not be lifting sadness. That sadness still has an essential vitality and an important role to play in the formation of attachment, and that without sadness we wouldn't have love as we know it. Are depression and anxiety twin brothers? Depression and anxiety tend to co-occur. Most people with depression develop anxiety. Most people with anxiety are also depressed. To some extent, the anxiety is a result of the depression. You feel like you can't do anything and it makes you feel very anxious. And to some extent, the depression is the result of the anxiety, because the anxiety is so unbelievably taxing and takes so much out of you. But they're both important and real situations and they both need to be dealt with. And often people think, well, we'll clear up the depression and then we'll affect the anxiety, or we'll clear up the anxiety and then we'll affect the depression. And it's like saying, well, sort of, I don't know, cure your right arm and then your left arm. You need two arms. You need to be able to focus. You need to be able to function. So I think it's important that we have systems that look at both the anxiety and the depression and try to treat them as a single thing. Some people say that we are coming to times when we'll have medicines and drugs to avoid and eliminate undesired emotions, any emotion. Would you welcome something like this or dread it? There's a balance in all of these things. There's some emotion that's absolutely essential to our being human beings, some painful negative emotion, and there's some painful negative emotion that accomplishes nothing. I think there are always going to be people who want to escape painful and difficult emotion, even when doing so causes them to lose part of the human experience. And I don't really believe in doing that. I think it's important not to make everyone feel happy all the time. I mean, if you had a pill that could cause you to feel perfectly happy after someone you love had died, I think that would short-circuit a grieving process that's extremely valuable. But I think we're a long, 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 long ways from being able to do that.
Muito importante essa distinção entre tristeza e depressão. Há muitos colegas seus da comunidade psi que dizem que está havendo uma super patologização da tristeza, Não, mas, vendo tristeza como doença. Você concorda? Totalmente, sim. Não tem ninguém que realmente seja um clínico que não concorde com isso, até porque o último manual diagnóstico estatístico vai um pouco nessa direção, tende a patologizar emoções, então, emoções que são emoções normais, que fazem parte de uma vida, e os próprios pacientes, afinal de contas, o que ele diz é uma realidade, né? Tem pessoas que vão pedir antidepressivos ao seu psiquiatra, geralmente não vai funcionar, mas aí o seu médico geral, porque, sei lá, os pais estão envelhecendo, eu quero me preparar quando eles morrerem para não sentir nada, entendeu? Mas isso é uma tremenda confusão entre... Pode ser que, efetivamente, os números que nós temos de quantidade de pessoas deprimidas seja realmente superestimado, né? Porque não tem... O que ele diz é absolutamente verdadeiro, mas o diagnóstico mudou, né? Eu, por exemplo, sou de uma geração que não era deprimida. A minha geração era ansiosa. Por quê? Bom, porque nos anos 60 tinham os ansiolíticos, eram os negócios que funcionavam. As companhias farmacêuticas tinham um enorme interesse em vender ansiolíticos, até porque os antidepressivos de primeira geração eram muito menos, né? Os efeitos colaterais eram foi terríveis. Só a partir do Prozac que aí eles disseram, não, a ansiedade acabou, agora é depressão. Então começaram a diagnosticar a depressão, você não está sendo estou um pouco jururu deprimido. Tá, vai lá. E a depressão é um negócio imenso, não estou diminuindo a importância para quem sofre disso, mas é um negócio financeiro gigantesco, porque quem toma antidepressivo toma durante anos, não é um remédio que você toma 10 dias, nem alguns meses. Exatamente. Então, antes de querer repercutir algo que eu vi as reações do Zorzanelli durante o vídeo, ele fala de pessoas que, de uma maneira ou de outra, conseguem conviver melhor com a depressão. Teriam mais... Eu fiquei pensando, há grandes depressivos na história que tiveram grandes realizações. Lincoln, presidente Lincoln, era um depressivo clássico. Ele parece que fosse realmente, assim. Sim, Bergman sofria... Ingmar Bergman? Sim, sofria demais. Aqui, o nosso poeta Vinícius de Moraes, eu acho que ele usava o uísque como um antidepressivo, claramente. Muito comum também. É verdade. O que bom, de fato, ele deixou uma obra poética extraordinária, né? Mas o que eu vi na sua reação, Zorza, foi quando ele disse que fugir da repressão é pior. Sim. Você concordou enfaticamente. Sim, é a primeira reação, né? Eu não queria tomar antidepressivo. Minha mãe me carregou até o psiquiatra. Eu estava praticamente 3 meses sem sair do quarto. Eu acreditava que eu vou conseguir de outra forma, isso vai acabar com a minha mente, intelectualmente eu não vou ser mais ninguém. Eu tinha 20 anos, olha a pretensão. Mas você achava, então, que a depressão ia te enriquecer intelectualmente? Eu achava que sim, que ia acabar com a pureza das minhas ideias se eu tomasse o antidepressivo, que é a maior idiotice que eu já pensei na minha vida, que poderia ter custado a minha vida se eu insistisse mais tempo naquilo. Mas, além disso, além de começar um tratamento, eu acho que é um processo contínuo de aceitar a doença e saber que ela está aqui, e que ela pode não estar aqui agora, mas ela pode estar ali na frente. Você, com experiência, você vai acabar sabendo quando ela começar a se aproximar de você, e você pode se preparar para a tempestade, para o inverno. E ir atrás das suas questões, descobrir quais são os seus gatilhos, o que na sua história faz você derrapar mais fundo no buraco, e aí você vai construindo uma vida mesmo. Eu acho que de alguma forma, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque me obriga a estar constantemente... Me obriga no sentido de, se eu não fizer isso, eu fico ou extremamente ansioso, louco, caótico, ou fico deitado na cama vendo desenho animado para, sabe? Você está dizendo que obriga você a estar se autoconsultando, se autoexaminando, se autoinvestigando o tempo todo. E fazer coisas virtuosas, como
cuidar do próprio corpo de alguma forma, fazer exercício, interagir com as pessoas, ter uma vida com algum significado, procurar um significado para a vida, construir um significado para a vida e tentar resolver os problemas, enfim, que todo mundo tem, né, inerentes, sofrimento inerente, melhorar o relacionamento com esse sofrimento inerente que é viver, essa monstruosidade que é estar vivo, né? O Zorza falou da personalidade depressiva, que é algo que ele vai ter que lidar para sempre. Sim, para sempre. Em geral, é isso mesmo. Oh, sim, a gente tem uma certa predisposição, né, sabe? É que, de uma certa forma, o cérebro da gente é como um pedaço de cerrado que a chuva abriu sulcos e daí, quando chove, a água tende a se encaminhar por onde já se encaminhou. Então, nós todos lidamos um pouco com isso, né? Com a tendência a retomar um caminho contra o qual se trata de lutar. Agora, é importante dizer que quando o Solomon fala de depressão profunda, verdadeiramente profunda, aí é um ponto em que tem um pouco a ver aquela coisa de não sair do quarto, né? Que é realmente onde você não tem mais nenhum tipo de vontade de nada. Ah, sim, é muito... Isso é tanto que o próprio Solomon fala disso, né? Em casos extremos, se tirou da gaveta a convulsoterapia, ou seja, o eletrochoque, sem nem saber direito, porque a gente continua não sabendo por que serviria para alguma coisa, mas, enfim, se verificou que parecia acordar pessoas desse tipo de letargia e que a depressão profunda é um negócio que alguém realmente não sai da cama, não se lava, não fala, é um negócio... Faz um ninho, é quase uma questão de procurar proteção, se dorme muito, né? Sim, claro. Eu passava, 16 horas dormindo, emendava um sono no outro, que era o único lugar seguro do mundo, era um lugar que parecia seguro. E aquele ninho tem que estar quente, ele tem que estar meio sujo mesmo, uma coisa meio simbólica. Olha, os números podem ser exagerados, mas a Organização Mundial de Saúde fala de 11 milhões e meio de brasileiros sofrendo de depressão, o que corresponderia a quase a 6% da população. Enquanto no mundo a prevalência é de 4,4%. Bom, é surpreendente, porque a nossa política é tão animadora, né? Pois é. Por quê, né? Se a depressão é determinada por fatos objetivos, sem dúvida, a gente é campeão do mundo. Mas agora o Solomon fala da importância de se encarar a doença do ponto de vista das políticas públicas. Brazil is one of the 5 countries with the hugest recorded cases of depression. And there is something especially cruel about it in Brazil because many poor people have depression that is not even diagnosed. Till recently, depression was a disease for rich people. What do you think should be a public policy to deal with depression in the lower classes? I think people who are essentially well-to-do and have relatively good lives, who begin to feel terrible all the time, recognize that they have depression. They think, the way I'm feeling doesn't make any sense. I know I have a good life. What is this illness I'm grappling with? The people who have terrible, bleak, awful lives and feel bad all the time don't necessarily imagine that they have an illness. They think the reason that they feel terrible and awful all the time is because of the difficulty of their lives. And they fail to recognize that it's not difficult lives that cause depression, but rather depression that's making their lives so difficult. I think it's important for people who are in that situation to be diagnosed. You have to have random screenings of some kind or another at which people are picked up so that you can find out which of them is actually suffering from depression and help them to get better. I think it's terribly important that we screen people who are poor and that we try to pick up their depression. And I think it's important for 2 reasons. One is that I think it's the humane thing to do for people who are suffering. And the other is that I think if we treat all of those poor people who are depressed, a lot of them will move away from violence and withdrawal and dysfunction and will enter the functional mainstream of the society. Alcohol, absolutely, and other substances of abuse.
Benzodiazepines can be very useful. I mean, I take benzodiazepines in addition to other medications. They can serve their role, but they're highly addictive and their effects are relatively quick and short term. And I don't think as a primary means of treatment, they're such a great idea. Are you still medicated? Do you take pills every morning? I take pills every morning. I take pills every night. I'm still highly medicated, yes. And this is something that would be necessary for all your life? Yes, I've tried occasionally to go off some of the medication I'm on, and the results have been catastrophic. It took me a long time to get there, but I decided at a certain point I'd rather have a good life and take these pills than suffer pointless agonies without them. A palavra mais forte, a expressão mais forte ali é o sem sentido, né? Sofrimento sem sentido. O deprimido, quem sofre de alguma doença mental, alguma condição mental, se sente escolhido de uma forma negativa, né? Você não vê sentido, não tem sentido. Por quê? Quando ele começa falando, e você puxa, né? Era coisa de gente rica, minha vida está ótima e tal. Por que que... Mas realmente não tem sentido. Por isso que uma preocupação com o que ele disse ali, ir atrás das pessoas carentes até, para testar essas pessoas, porque elas não vão nem ver a diferença. Como perceber. Contardo, a gente tem política pública no Brasil para lidar com depressão e outros transtornos mentais? Quer dizer, sim, tem pessoas excelentes, né? Se você pega os Centros de Atendimento Psicossocial, os CAPs em São Paulo, por exemplo, tem pessoas ótimas trabalhando lá, psicólogos, psiquiatras e companhias de primeiríssima linha. O problema é que é preciso que as pessoas cheguem lá. Então, seria preciso, talvez, de um trabalho de diagnóstico precoce, de um trabalho de... Informação. De informação. E essa constatação que a depressão tem aumentado, é correta essa afirmação? Por que tem aumentado? Escuta, eu acho que tem uma série de fatores. Um deles é, como eu disse antes, sem dúvida, que existe uma espécie de propaganda da depressão, mas tudo bem, não tenho nada contra. E também o fato de que nós somos uma sociedade que realmente vive confrontada com o imperativo constante de sermos muito felizes. Isso é a coisa mais chata do mundo. Vocês olham qualquer retrato antes de 1950, ninguém sorri. Ninguém sorri num retrato. As pessoas, na hora de tirar o retrato, ficam sérias. Por exemplo, e olham acho que a para gente cá. tem os retratos aí. Olha lá. É assim. Os retratos são assim. E só a partir de um certo momento que a gente sabe, vamos tirar a foto. Tem uma obrigação terrível, você tem que ser feliz, tem que mostrar que é feliz e convencer a todo mundo que você é feliz. Você acabou de descrever as redes sociais. Exatamente. Não, mas essa era exatamente a minha intenção. Não foi por acaso. Isso é um negócio tremendo, porque você, quando na verdade não está feliz, e tem muitas razões para não estarmos felizes, você se sente realmente um pária, um excluído. É um caminho para a depressão. Já por si só é um caminho para a depressão. Bom, vamos agora ouvir o Solomon sobre o livro mais recente dele, esse Lugares Distantes, que fala de viagens e desse mundo que a gente vive hoje, que ninguém é de nenhum lugar e todo mundo é um pouco de todos os lugares. Não é um guia turístico, obviamente, é uma tentativa não só de entender o mundo que vivemos, que é um impulso dele desde menino, mas de criar pontes entre as culturas. Vamos deixar ele explicar. It's sort of a childhood dream to actually become a foreigner or have somewhere else to go. I think I felt in many ways like a foreigner, even in my own culture, my own society. And it was reassuring to think of going to some place where I would actually be a foreigner on a full-time basis. Because of your Jewishness or because of your sexual orientation? You know, Jewishness is not so much of an issue in New York City. It was an issue for me at various symbolic levels, but it wasn't the primary driving factor. No, because of my gayness and my sense that made me different from other children.
But there's a quote that you, when you were a kid and you first heard about the Holocaust, that you reacted very strongly to it and you were puzzled about it and had to manage some way of having somewhere to go. Yes. Is that true? That is true. I was about 6 years old and I was in the car with my father and he was telling me a story which included a reference to the Holocaust, and he thought I knew about it and I actually didn't know about it. And I stopped him and I said, "What are you talking about?" And he said, "Well, the Holocaust," and he explained it. And I said, "I don't understand." So he explained it again and I said, "But why did they do that?" And he explained it again. And then I started to ask another question. He said, "It was pure evil." And that remark was intended to terminate the conversation. But I still had a question to ask. And I said, "But why didn't those Jews just leave when everything got so bad for them in all those places?" And my father said, "They had nowhere to go." And I remember having the idea as a child that I was always going to have some place to go, that I was never going to be one of those people who only had friends close to home and didn't have any place to run to. And I think it was one of the things that was the engine of my life as an explorer, as a wandering Jew, as somebody who went out into the world trying to understand and trying to engage with as many cultures as possible, because I was determined that if bad times came, I would have friends in Russia and in China and in South Africa and in Australia and in any place else where there were human beings, and in Brazil, so that I would always have places where I could go if I needed to. I want to talk a bit about The Far and Away, your new book. Correct me if I'm wrong, advocates that traveling is a moral imperative to bridge these gaps between cultures, and nothing substitutes face-to-face contact. So I truly believe that if everyone in the world were required to spend 2 weeks in a foreign country before the age of 30, no matter what country it was and no matter what they did there, that half the world's diplomatic problems would disappear. Because I think so much of what goes wrong is that people living in a society assume that everyone else wants the same things that they want. And it's a particularly American arrogance to assume everyone would really rather be America. Everyone would rather be the United States. And if you go to different cultures and you go to different places, you rapidly gain an understanding that actually people are different and that they have different priorities and different values and different things that matter to them. And I think traveling into other contexts is absolutely an imperative. You know, if you can afford it, go to another country. If you can't afford it, go to another city. If you can't manage that, spend some time in another neighborhood. There is a way to go from the place where you are most comfortable to a place where things are different, and to understand that there are different ways of thinking and feeling and acting, and different ideas about what a perfect world would look like. In your book, there's a chapter that nowadays is very bitter for us Cariocas and Brazilians to read. Rio, City of Hope. And you know what's going on in Rio now. So what do you think it went wrong? Well, in the first place, I have noted, and I've written about it in several of the chapters of the book, that I went to places where there were movements of great hope, and that great hope has been frustrated. So there was great hope in Libya at the time of Gaddafi's fall, and Libya now is a complete disaster. And one of the points of the book is that it's important to recognize and to chronicle moments of hope, even when that hope is ultimately frustrated. Having said all that, I did feel when I was originally in Rio, and I was there twice fairly close together, but in both instances, I thought there is progress being made here. This is becoming a more habitable city. The danger and the horror of it is being lifted, and it's been heartbreaking to see the way that it's fallen apart, and the resurgence of violence, and the breakdown of, even with those hopes crushed, I would argue that Rio is a better place for having had a moment of hope that got crushed than it would be if there had never been any hope at all. That even a destroyed hope is better than no hope. É uma linda frase, né? Melhor ter uma esperança destruída do que esperança nenhuma. Uma frase meio clássica de depressivos, né? Sim, se você não tiver esperança e fé em alguma coisa, mesmo que seja em algum lugar uma chama dentro de você, fica muito difícil. Eu acho que é bastante controverso dizer que
os problemas do mundo melhorariam muito se todo mundo antes dos 30 anos de idade passasse 2 semanas. Eu não estou vendo isso. O que eu acho que faz sentido do que ele diz é o seguinte: se você não tem dinheiro para viajar para um país diferente, vá para uma cidade diferente. Se você não tem, vá num bairro diferente. Ou seja, vá ao encontro da diferença. E eu acho que isso... Não é suficiente, né? Porque se você vai, sei lá, para a Índia para tirar um selfie na frente do Taj Mahal, que você nem vai ver porque ele está de costas para ele para tirar o selfie, aí realmente isso não vai adiantar muito, né? É que tem uma arte de viajar, de se misturar, de encontrar os outros, e de se expor ao risco da viagem que existe, que é grande. Então, e quem tem essa arte, basta dar uma volta no quarteirão. Que na verdade, sim, está na esquina de casa. Eu sou de um lugar mais longe do que a Itália, né? Que é o Espírito Santo. E eu vim de lá e vim morar em São Paulo. E realmente a mudança foi completa na minha vida. Você tem que se adaptar a um lugar, morar mesmo em outro lugar. É uma diferença enorme. Eu posso atestar que de São Paulo consegui conhecer grande parte do mundo também, com a minha profissão. E, sem dúvida, eu não seria. Mas o que o Montalvo disse antes lá é que vivemos num mundo de desterrados, né? Ninguém está no lugar de onde veio. Ou é filho, ou é neto, ou a própria geração saiu de um lugar e está em outro. Esse é o mundo de hoje. O Longe da Árvore foi outra obra extraordinária dele, também virou referência, e é sobre famílias e as diferenças entre famílias. E esse livro, Longe da Árvore, agora deu origem a um novo projeto, vai ser o próximo livro dele, sobre as novas configurações familiares. Fala, Andrew. I hear your next book will be about maternity, I don't know, or paternality. Parenthood. Parenting. Is it a spin-off of Far From the Tree? Far From the Tree was about how families responded to having children who were different from them in some ways. And the new book is about how different kinds of families are formed. So it includes chapters on single parents by choice or otherwise, on adoption, on foster care, on interracial marriage, on gay families, on multi-parent families. So in a way, it's sort of the unusual families and how they bring up children rather than the usual families bringing up unusual children. So it's related to Far From the Tree. It kind of comes out of that body of research. But I believe that we have vastly expanded the nature of family over the last 25 or 50 years, and that we have not expanded the vocabulary in which we talk about family, and that there's a desperate need to have a better set of words to talk about the complexity of relationships that people now have, and not to spend our whole time shoehorning unusual families back into the rhetoric of non-unusual ones. For example, what kind of vocabulary and language changes would you suggest? People will say to my husband and me, so which of you two is really the mom? And as one lesbian friend of mine said, she said, when people ask us that, we say, which chopstick is the fork? There's this constant attempt to push back into the heteronormative model. I have a good friend who's a single mother by choice, and people are always saying to her, oh, you have to be mother and father to that child. And she doesn't have to be mother and father. She has to be an extraordinary single mother, which is what she is. And so I think there's just a need not to keep saying to people, here's the ideal, which is this heteronormative family. How good a job can you do of approximating it? And instead to say, there are probably some things that heteronormative family can achieve that you can't. But there may be things you can achieve that they can't, and that diversity in structure of family is actually what will make a rich and resilient society. These other kinds of family can turn out to be unbelievably joyful and rewarding in all kinds of ways that are specific to their different structure, and we have to have a vocabulary that's less judgmental in addressing them. Montalvo, você escreveu sobre o Longe da Árvore e você afirmou que esse livro pode ser o prenúncio de uma transformação cultural. Que transformação seria essa? Escuta, é que nós, desde o começo do século XIX, fundamentalmente, nós todos, ou pelo menos nós, digo porque eu só tenho um filho e vários enteados e companhia, nós tendemos a amar nossas crianças de uma maneira completamente narcisista, ou seja, amamos nossas crianças porque esperamos que elas, de alguma forma,
cumpram, se tornem o que nós não conseguimos ser inteiramente. Ou seja, que eles, de uma certa forma, estariam lá para completar a nossa missão na Terra e nos dar o espetáculo da sua felicidade, justamente, e do seu sucesso. É uma carga leve, né? Uma carga leve. Mas isso, acho que se isso mudasse, se nós conseguíssemos amar as nossas crianças de uma maneira menos narcisista, é um pouco os casos que Solomon relata são dessa ordem, porque são os casos de pais que têm um filho muito diferente do que eles esperavam, com problemas, deficiências, dificuldades, ou então simplesmente muito diferente do que eles podiam esperar. Então, eles têm que aprender uma maneira de amar os filhos que não seja só nessa dimensão. Tipo, amo meu filho porque eu quero que ele seja, não é tanto como eu, mas que ele seja o que eu não consegui ser. Então, tem uma missão na vida essa. Bom, se nós conseguirmos amarmos nossos filhos de uma outra maneira, de uma maneira menos narcisista, nós vamos produzir mudanças subjetivas e sociais muito substanciais. Olha só, depois do intervalo, a gente falou em amor aqui. Depois do intervalo, o Andrew Solomon fala sobre o amor como um possível aliado poderoso contra a depressão. A gente volta em instantes. Bem-vindos de volta à nossa conversa com Andrew Solomon, autor dos livros O Demônio do Meio-Dia, sobre depressão, e Longe da Árvore, sobre famílias e seus frutos nem tão familiares assim. Estamos acompanhando o pensamento de Solomon com o psicanalista Contardo Carigares e o jornalista Marcelo Zorzanelli. Bom, a gente falou de depressão, de famílias atípicas, da necessidade de entrar em contato com culturas diferentes, isso tudo foi assunto com o Solomon. E o que une isso tudo, segundo ele, é aquela mão que a gente estende em direção ao outro e que pode ser amor. Então vamos lá, vocês acreditam, sem romantismo barato, no amor como terapia? Não, certamente sim. Acredito que o amor tem efeitos extraordinários. Vou dizer mais, não é tanto que o meu amor por alguém vai mudá-lo. Isso não acredito. Não só não acredito, mas acho extremamente opressivo imaginar que eu possa mudar o outro graças ao meu amor por ele. Mas isso não é amor. Não, mas é frequente, né? É frequente. Sim, é o que acontece na maioria dos casais, né? As relações amorosas. Exatamente. Mas o amor é poderosíssimo no sentido de que, no fundo, é só por amor que a gente consegue mudar. Realmente a transformação de nós mesmos quase sempre acontece, não necessariamente porque foi o que a minha namorada me pediu, não, mas é na relação com o outro, na relação com as expectativas e o que a gente vê no outro que nos ama. Eu acredito no conceito da palavra amor, como cuidar, ser generoso, enfim... no seu caso, no meu caso o amor ajuda você quando você está próximo ou em crise depressiva? Eu acho que... Não. Eu acho que eu não estava preparado ainda, talvez, mas sem dúvida que ajuda, mesmo que seja para ensinar que não é desse jeito que se faz. Ou, enfim, se você escolher os caminhos, errá-los e pensar melhor depois no futuro. Então, mas o amor que... Quem conhece a história do Andrew Solomon sabe que o amor que o ajudou muito foi o amor do pai dele, né? Vamos ver ele falando disso. How can love be an antidepressant? Well, look, people ask me all the time about stories of resilience, and they'll say, you seem to have got through everything and to be pretty resilient yourself. And I have to say, I had this background of knowing that I loved and was loved. And so I could see, even when I was at the lowest point of my depression, that there was
reason to get better and to live. I think love energizes people to fight against their depression. I don't think it cures the depression, but I think it allows people to see that there is a life of value on the other side of the depression, and that gives them the strength to work their way through it. Thank you so much. Send my regards to your husband, to your kids, to the family. Eu quero agradecer com todo amor a Marcelo Zorzanelli, a Contardo Caligares. Muito obrigado pela participação, por tudo. Obrigado a todos vocês. Até a próxima.